Sabe quando a gente descobre algo novo na palavra de Deus? De repente, numa passagem daquelas que você já leu e releu, e aí, de uma hora para outra, a palavra abre aos nossos olhos, como bem diz o missionário R.R. Soares. Exatamente isso que aconteceu comigo. Há uns dias atrás, eu estava relendo ali no livro de Lucas, a narrativa do nascimento de João Batista. E aí eu parei para pensar numa coisa. Isabel e Zacarias, quando tiveram João, eles já eram bem idosos. A Bíblia diz que eles eram avançados em idade. E eles devem ter orado por aquele bebê durante a vida inteira, porque os bebês, ao contrário dos dias de hoje, os bebês eram desejados, eles eram esperados, eles eram a manifestação da bênção de Deus na vida de uma família. E Zacarias, sendo um sacerdote, ele devia mais do que qualquer outra pessoa clamar a Deus, orar. E ele foi vendo junto com a mulher dele o corpo envelhecendo, o tempo passando, e a oração simplesmente não era respondida, né? A gente tem uma ideia do tanto que ele tinha esperado por aquilo e como que ele já estava conformado com não acontecer, quando o anjo aparece para ele, estando ele a serviço no templo, e fala que a esposa dele conceberia, e ele desacredita, ele fala assim, imagina, não tem, eu lá tenho idade para ser pai, e por causa disso ele fica mudo, né, até o nascimento da criança. E a gente para pensar nisso, né? Por que às vezes a resposta de Deus parece tão demorada? Por que às vezes parece que ele nem vai responder mais, né? Que talvez fosse a sensação que Zacarias e Isabel tivessem. Sabe por quê, minha querida? Porque os planos de Deus, eles não são os nossos. Isso me faz lembrar de Isaías, vou abrir com você lá, é melhor. Isaías capítulo 55, verso 8 diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que Deus está querendo dizer aqui para a gente? Olha, eu penso diferente de você. Eu enxergo as coisas de uma maneira que você é incapaz de enxergar. Talvez, enquanto nós oramos, Deus quisesse que nós entendêssemos que, minha filha, isso que você está me pedindo não é possível para este momento. Não é a hora certa, não é o momento certo. Repare, minha querida, nós enxergamos o agora. Deus enxerga o todo, o passado, o presente e o futuro. Se João Batista tivesse nascido quando Zacarias e Isabel se casaram, ele certamente seria um homem de idade avançada quando o Messias, o Salvador prometido, tivesse nascido. E era necessário que João nascesse no tempo certo. Por quê? Porque ele havia sido escolhido como aquele que prepararia o caminho, que anunciaria a vinda do Salvador. Maria devia ser uma moça muito jovem quando concebeu a Jesus através do Espírito Santo. Por quê? Porque ela não era casada ainda e não era comum que as mulheres se casassem tarde. Elas se casavam novas. Então, se Isabel tivesse tido o bebê logo que casou, talvez Maria nem nascida fosse. Percebam como que o tempo para Deus ele é enxergado de uma maneira mais ampla. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Era necessário que a oração de Zacarias e Isabel fosse atendida naquele tempo e não na juventude. Mas eles só conseguiram entender isso depois. E às vezes a gente fica chateado, aborrecido, às vezes até incrédulo, quando as nossas orações não são atendidas no nosso tempo. Mas a palavra de hoje vem para nos lembrar de que os planos de Deus não são os nossos, os pensamentos dele não são os nossos, os caminhos dele são mais altos que os nossos. Se você tem orado, se você tem buscado, pedido a Deus
por algo que é condizente com a palavra, aprovado pela palavra, prometido pelo Senhor, persevere, mas sem se entristecer. Persevere sem achar que Deus está demorando demais para atender a sua oração, porque Ele é Deus, Ele não demora, Ele não se atrasa, Ele não deixa de ouvir a nossa oração. Pelo contrário, Ele tem prazer em cumprir a tua palavra, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, mas a percepção de tempo do Senhor é diferente da sua. E acredite, Ele tem o tempo certo. O tempo do Senhor é perfeito e na hora certa o milagre vai acontecer.